Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor da Chapecoense, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou analisar a derrota do Goiás para a Chapecoense 3-1 no estádio da Serrinha. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação receber você por aqui. Muito bom ter a sua audiência. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Deixe o seu like, a maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Olha só, torcedor, atenção para esse recado. Você que ainda não pagou o seu IPVA, nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, é o último dia para você pagar o IPVA aqui no estado de Goiás. Tá apertado de dinheiro, relaxa. Na Zapay você parcela em até 12 vezes no cartão. Regularize tudo sem complicação. Consulte grátis a placa do teu veículo, parcele IPVA, multa, licenciamento e aproveita o cupom 6220 para garantir 20% de desconto nas taxas em 10 vezes ou mais. Baixe o aplicativo da Zapay, é rápido, fácil e seguro. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Tudo bem? Vamos então falar deste Goiás 1-3 para a Chapecoense, mais uma derrota do Goiás dentro da competição e o Goiás saiu do G4, né? Estava no G4 desde a sexta rodada. A última vez que o Goiás ficou fora do G4 foi na quinta rodada. E agora, restando 5 rodadas para o fim, o Goiás sai do G4, perdendo por 3-1 para a Chapecoense. Dentro de casa, o Goiás caiu para a sexta colocação. Esta é a posição do time esmeraldino neste momento. Vamos trazer primeiro os dados do jogo. Aí está uma posse de bola bem equilibrada, 51-49. Finalizações, observem esses números. O Goiás finalizou 20 vezes no gol, apenas uma na direção do gol, que foi justamente o gol do Anselmo Ramon. A Chapecoense finalizou 11, mais 8 na direção do gol. Fez 3 gols e ainda colocou uma bola na trave. O Goiás teve ali 85% de precisão nos passes, a Chapecoense teve 79%. Os cruzamentos, o Goiás cruzou 36 bolas na área, 5 corretas. A Chapecoense cruzou 10, 1 correta. Os lançamentos, 23 do Goiás, um número que caiu, né? 14 corretos. A Chapecoense fez 55 lançamentos, 22 corretos. Desarmes, 16 do Goiás, 14 da Chapecoense. E os escanteios, 7 para o time esmeraldino, 3 para a equipe catarinense. Agora vamos conferir a escalação utilizada pelo técnico Fábio Carrilli na sua estreia pelo time alviverde. Aí está, Tadeu no gol, Diego Caetano na lateral direita e depois substituído pelo Baldória, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes. Marcão, Rodrigo Andrade, depois Brian e Juninho, depois Rafael Gava. O Wellington Rato, que saiu para a entrada do Jean Carlos, Anselmo Ramon, já, depois o Wellington Matheus. O gol do Goiás foi marcado pelo Anselmo Ramon e o Messias foi o único jogador esmeraldino a tomar o cartão amarelo. Agora vamos falar do jogo. O Goiás criou todo um ambiente para a partida, o torcedor fez promessa de não vaiar e criou-se um ambiente para o jogo. Com 1 minuto, pênalti para a Chapecoense. Para mim, um pênalti bem marcado e infantil cometido pelo Moraes, né? Não havia necessidade alguma do Moraes dar bote depois que o jogador já tinha tirado a bola. Acompanha o cara até a linha de fundo e aí vê o que é que vira, né? Mas os pênaltis, a maioria deles são assim, né? São pênaltis tolos e esse foi um cometido pelo Moraes. A Chapecoense então já abre o placar logo ali com 3 minutos, 4 minutos, que demorou pra caramba para bater o pênalti. Aliás, uma coisa que o Marcelo de Lima Henrique faz, né? Toda bola na área ele para o jogo, né? Pro VAR falar para ele que não tem nada. E até no pênalti que ele sinalou demorou uma eternidade para bater o pênalti, mas foi pênalti de fato. Nem sei porque que o VAR ficou tanto tempo. Na cobrança, 1-0 para a Chapecoense e o Goiás demorou a entrar no jogo. A Chapecoense fez 1-0 e continuou controlando a bola, chegou por muito pouco, não faz 2-0. Uma jogada pelo lado esquerdo, batida cruzada, o Tadeu salva o segundo gol. Aos 15 minutos é que o Goiás foi entrar na partida, né? Aí conseguiu chegar ali num lance do Já, que bateu na rede pelo lado de fora. E
Depois disso era o cruzamento na área. E levantava a bola na área, levantava a bola na área, levantava a bola na área. A maioria dos cruzamentos sem qualidade, sem força, sem velocidade. A bola acabava sobrando tranquila para o Rafael Santos. Né? É o tipo de cruzamento que não resolve nada. Aquela bola alta, lenta, que o goleiro sai, se posiciona e pega. Então o Goiás usou muito desse recurso. Poucas tentativas por dentro. A Chapecoense concentrava muito a sua marcação por dentro, 3 zagueiros, 2 volantes, então ficava muito bloqueada ali aquela entrada da área, e o Goiás então abria jogadas, cruzava na área, abria, cruzava na área, e pouco, né, um índice muito pequeno de acerto nesses cruzamentos. E a Chapecoense tentando explorar o contra-ataque, né? No primeiro tempo até que não apareceu tanto, mas no segundo tempo isso muda muito. Primeiro tempo final 1-0 para a Chapecoense. O Goiás, até gostei do início do segundo tempo do Goiás. Goiás com a marcação um pouco mais agressiva, trazendo dificuldades para a Chapecoense na saída de bola. Porém, na primeira escapada da Chapecoense, o Marcinho escapou pelo lado esquerdo. O Giovanni Augusto, né, dá o toque no Marcinho. O Marcinho dominou, olhou e o Marcão não encurtou, né? O Marcão ficou marcando a distância, não encurtou o espaço, deixou o Marquinhos de costa parar, o Marcinho parar, girar e bater para fazer o gol. Bateu bem? Bateu, com certeza, bateu bem, foi muito feliz na finalização, mas o Marcão não encurtou o espaço em momento nenhum. Porque o jogo ele é feito desses detalhes, né? Se você não estiver atento a esses detalhes, ficar sempre contando com a sorte, aí você acaba em algum momento se dando mal. O Goiás depois sentiu demais o segundo gol, assim como havia sentido o primeiro, demorou para entrar no jogo de novo. Quando entrou, aí conseguiu fazer o seu gol, né, na cobrança de falta ali pelo lado esquerdo. O Anselmo Ramon marcou de cabeça. O estádio entusiasmou, né? É questão assim que eu já vi esse processo com esse mesmo elenco do Goiás, sabe? Ele fez o gol, o estádio entusiasmou, empurrou, mas não vira nada, né? Porque ele não é um time que consegue aproveitar-se desses momentos, né? Nem mesmo no momento positivo, quando cria-se uma expectativa de que é uma equipe que vai pressionar, que vai trazer problemas para o adversário, não. O Goiás, um jogo morno, um jogo de pouca qualidade. Qual lance, por exemplo, o Goiás teve assim, uma chance clara de empatar o jogo? Nenhum. Então, o Goiás só tinha a posse de bola, só isso, acaba rondando a bola, finalizações, a maioria delas sem qualidade, bolas cruzadas na área para o trio de zagueiros da Chapecoense afastar, e aí num contra-ataque, o Wellington Rato erra o cruzamento na área, né? Todo mundo dentro da área, ele errou o cruzamento, veio o contra-ataque no 2 contra 1. Achei que o Moraes podia ter dado 2 passos para frente, e como o atacante da Chapecoense projetou o Ítalo, era o momento do Moraes dar 2 passos para frente, ele deixava o Ítalo impedido, mas ele não deu o passe, ele ficou recuando, né? E aí quando toca no Ítalo, ele sai na cara do gol e bate na saída do Tadeu para fazer 3-1. Não que tenha sido culpa do Moraes, mas um jogador com a leitura de jogo melhor poderia talvez ter salvado aquele lance ali, dando 2 passos para frente e deixando o jogador impedido e não recuando para ficar dando condições dele estar em jogo. E no final, aí o compromisso que o torcedor fez, claro que ninguém também tem sangue de barata, aí o torcedor vaiou, gritou olé e partiu para cima mesmo. O que não seria diferente, né? Em nenhum outro lugar seria diferente, até por conta dessa campanha do Goiás de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. O Goiás está pegando a sua campanha, que era uma campanha extremamente tranquila para o acesso, e descartando o acesso. É isso que o Goiás vem fazendo aí ao longo dessas 10 rodadas. Que diferenças eu vi em relação ao time do Mancini? Vou falar um pouquinho de diferenças táticas. Eu vi um Goiás que trabalha mais a bola, é um jogo mais horizontal do que vertical, e vi uma marcação diferente no 4-4-2. E o bloco marcando um pouco mais baixo, né? No primeiro tempo isso até enervou o torcedor em alguns momentos. O Goiás não subia a marcação de maneira alguma, então a Chapecoense ficava tocando a bola ali com muita tranquilidade, 6 contra 2, 5 contra 2, então sempre tinha um espaço ali
para fazer o passe. No segundo tempo, o Goiás adiantou essa marcação, só que aí caiu no mesmo problema do time do Mancini. Adiantou a marcação e aí era um contra-ataque atrás do outro, né? Deu vários contra-ataques a equipe da Chapecoense e em 2 deles o Goiás tomou o gol, né? Tomou o segundo gol no contra-ataque, tomou o terceiro gol também no contra-ataque. Vitória merecidíssima da Chapecoense, que foi bem superior ao Goiás dentro do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E agora, né, o Carille, que fez a sua estreia, eu fiquei até imaginando como é que estaria a reação do torcedor neste momento se esse time fosse comandado pelo Mancini, né? Eu salientei isso por mais de uma vez. O problema dessa equipe do Goiás, ele não é um problema técnico, ele tem problemas técnicos, ok? Esse elenco ele tem problemas nas 4 grandes valências que influem no jogo de futebol. Ele é um time que tem problemas técnicos, ele tem problemas táticos, é uma equipe que tem problemas físicos. O final de jogo do Goiás sempre é um final de jogo fraco, nesse histórico recente. Mas o principal problema desse time, e que para mim é o problema que não deixará o Goiás subir para a primeira divisão. Ele é um elenco psicologicamente fraco. Observe ao longo do ano todos os jogos decisivos, os jogos com carga emocional que esse elenco fez. Em todos eles fracassou. Em todos. Fracassou nos mata-matas do Campeonato Goiano, fracassou nos mata-matas da Copa Verde, fracassou nos clássicos contra o Vila, fracassou naqueles jogos de mais cobrança dentro da Serrinha. Então é um elenco que não suporta a questão psicológica. Psicologicamente é um elenco fraco e nessa reta final não tem como você subir sem psicológico. Não tem. Porque há uma disputa muito acirrada, com jogos muito duros, que você precisa ter uma concentração altíssima, coisa que falta muito também nesse histórico recente dessa equipe do Goiás, e você tem que ter um mental muito forte. Por exemplo, hoje o Goiás saiu atrás, você precisa de mental para suportar isso, né? E esse elenco do Goiás ele já deu claras provas de que ele não tem isso, não tem um mental forte. Então é um elenco que sente muita cobrança. É assim, ó, não é questão positiva ou negativa. Esse elenco ele já fracassou dos 2 modos. Ele já fracassou no apoio, com o torcedor indo, empurrando, acreditando. Ele fracassou porque o jogo era pesado emocionalmente. E ele fracassou também nos momentos em que foi cobrado. Então é um elenco que não consegue jogar na pressão, mesmo que positiva. E isso é um problemaço, né? Como é que você vai subir, restando 5 jogos, 5 confrontos diretos, com essa fragilidade emocional que esse elenco tem? É extremamente difícil que isso aconteça. Então, para mim, o Goiás, eu não vou dizer matematicamente, certo? Matematicamente o Goiás não tem chances. Isso seria um erro grosseiro da minha parte. Mas eu não acredito mais no acesso dessa equipe. Justamente porque mentalmente ela é uma equipe fraca. Como eu exemplifiquei para vocês há pouco, tá bem? Mas vamos falar aqui dessa estreia do Carille, dessa formação. O goleiro Tadeu fez uma boa defesa no primeiro tempo, evitando que a Chapecoense fizesse o 2-0. Diego Caito, mal no jogo, substituído pelo Baldória, que também entrou muito mal no jogo. E até fui ver a situação do Fábio, né, porque o Fábio não estava no banco, mas é um jogador que está num desconforto muscular. Mas o lado direito do Goiás, os dois muito mal. Messias, não, razoável. Lucas Ribeiro foi o que eu mais gostei no sistema defensivo. O Moraes cometeu um pênalti infantil. Para mim, se ele tivesse lido o lance do terceiro gol um pouco melhor, ele poderia ter evitado, deixando o jogador impedido. Não gostei da atuação do Moraes. Marcão, assim, eu acho que é um dos primeiros jogadores, um dos jogadores que a torcida do Goiás tem mais pressa que o fim de ano chegue para que ele possa ir embora, sabe? Não acrescenta, né? Absolutamente. Viveu um bom momento quando chegou no Goiás no ano passado,
mas nesse momento não acrescenta. Uma dificuldade enorme no passe, a marcação só chega atrasado. No segundo gol da Chapecoense não encurtou para o Marcinho, ficou só cercando o jogador. Então, uma partida fraca do Marcão. Rodrigo Andrade no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, merecidamente era o pior jogador do Goiás no primeiro tempo, não acertava passe, não encaixava a marcação. Foi substituído pelo Brian, que não foi bem, mas foi melhor. Me desculpe, mas foi melhor do que o Rodrigo Andrade. O Juninho, partida de razoável para fraca. Gava entrou também, não acrescentou. O Elton Rato, eu achei que foi um cara que correu hoje, sabe? Eu achei que ele correu mais hoje do que em outros dias. Mas no terceiro gol é ele quem tenta o passe ali na área e fornece o contra-ataque para a equipe da Chapecoense, né? Substituído pelo Jean Carlos, que sequer pegou na bola. Anselmo Ramon não chegou nada para ele, a única que chegou, e ele marcou. E o Jajá sassaricou bastante, finalizou uma bola ali na rede pelo lado de fora, mas não fez uma grande partida. O Wellington Matheus também, na sua entrada, também não acrescentou. E o técnico Fábio Carilli, ele não conseguiu entregar. É lógico que o tempo é curto, eu não farei essa crueldade com o Carilli, de criticar o trabalho dele, uma falta de padrão de jogo, alguma coisa assim, pelo tempo que ele teve. Mas o time dele, com relação às situações positivas, ele não mostrou nada diferente da equipe do Mancini. Inclusive, para mim, como eu citei, o problema do Goiás não é treinador. Para mim, o Goiás tem um elenco fraco, tecnicamente falando, não tecnicamente, psicologicamente falando. E aí isso não é fácil de ajeitar, sabe? Absolutamente não é fácil de ajeitar. Mas foi assim que eu vi essa derrota do Goiás para a Chapecoense, dentro de casa, 3-1, dentro da Serrinha. O próximo jogo do Goiás agora é contra o Criciúma, lá em Santa Catarina, onde o Goiás nunca ganhou, né? Vai tentar pela primeira vez. Claro que o torcedor mantém a esperança e tem que manter mesmo, mas eu acho que a situação do Goiás agora se complicou de vez dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás tanto se esforçou que ele colocou a sua vaga em risco e hoje ela já vai se tornando aí algo de difícil acesso para o Verdão dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem? Foi basicamente o que eu vi nesse jogo. Torcedor, você fica à vontade para fazer as suas ponderações, as suas colocações. Ao longo da semana, a gente vai trazendo mais notícias do Goiás para você aqui no canal e também, claro, o nosso noticiário no F62 Notícias de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, para você, torcedor. Muito obrigado, uma excelente semana e até a nossa próxima oportunidade.